guys, hello teens, preteens, eu espero que você esteja muito bem. Estamos aqui para mais uma aula muito legal. Antes de começar a aula, eu quero dar um recado. Lembre-se que nós temos aula todos os domingos, temos uma ministração para você de manhã e uma ministração para você de noite, lá no youtube.com/ADNioLife. Se você ainda não viu algumas, corre lá e dá uma olhadinha que você vai gostar, viu? Temos vários professores dando aulas para diversas classes, para diversas idades. Se você tem um irmãozinho pequeno, vai lá, acessa a classe virtual de acordo com a idade dele. Todos os domingos durante esse tempo de quarentena, desde que nós ficamos de quarentena, que nós não podemos ter cultos na igreja, os nossos professores estão fazendo aulas online para que você possa assistir à escola dominical e ter as ministrações que nós temos à noite, ok? Muito bem, vamos lá. Corre lá, pega a sua caneta, pega o seu bloco de anotações, pega a sua Bíblia, que nós vamos ter um tempo de ministração nesse momento, ok? E hoje nós vamos falar de um assunto que tem percorrido os séculos, desde os tempos do primeiro homem, desde os tempos de Adão, o homem sempre sonhou. E nós estamos falando de sonhos, hoje nós vamos falar de sonhos, né? No decorrer da história da humanidade, o homem sempre tem sonhado em ser alguma coisa na vida, e isso é de vital importância para a nossa sobrevivência, né? E algumas pessoas no decorrer da história sonharam, alcançaram seus sonhos, outros tiveram seus sonhos modificados e também alcançaram, e outras desistiram no meio do caminho e não alcançaram seus sonhos, viveram uma vida frustrada. Aliás, muitos hoje vivem assim. Talvez não é por falta de condições financeiras, talvez seja porque parou de sonhar e deixou as oportunidades passar. Nos tempos de Jesus, existia um menino, um jovem, que também tinha um sonho. E o sonho dele era desenvolver uma atividade que era muito respeitada na época e era de fundamental importância. Ele queria ser um sacerdote. Ser sacerdote nos tempos de Jesus e nos tempos bíblicos era algo que a sociedade admirava e precisava no serviço de fundamental importância. Olha o que a Bíblia fala em relação aos sacerdotes em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, ele era um porta-voz entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. E não era fácil ser um sacerdote. Nos tempos de Jesus, não era fácil ser um sacerdote. Nós não vamos focar na figura do sacerdote, mas vamos focar na figura desse menino que tinha o sonho de ser um sacerdote, né? O nome desse menino era Malco. Se você quer ser, por exemplo, um médico, ou quer ser um policial, ou quer ser um advogado, ou um engenheiro, o que você precisa fazer para desenvolver essas funções, para você chegar a ser um médico? Obviamente que precisa se dedicar muito ao estudo, à leitura. Na época de Jesus, para ser um sacerdote, precisava também de muito estudo e muita dedicação. Para você ter uma ideia, eles estudavam o Torá, estudavam as escrituras, por aproximadamente 5 a 8 anos. Então era um serviço de muita dedicação. Aqueles que serviam no templo, que eram os descendentes da tribo de Levi, tinham que, por exemplo, acender o fogo do altar para que não se apagasse, colocar lenha no altar a cada 12 horas. Então, era uma função que exigia muita dedicação da pessoa que quisesse desenvolver essa função. Malco precisava preencher os requisitos antes de querer ser um sumo sacerdote. Ele precisava ver se ele preenchia os requisitos para ser um sumo sacerdote, ou melhor, para ser um sacerdote. Em Levítico, capítulo 21, fala alguns requisitos que a pessoa precisava ter para ser um sacerdote. Eu vou falar para você alguns deles. Por exemplo, para ser um sacerdote, o sacerdote não poderia fazer o serviço fúnebre de ninguém, porque não poderia ter contato com mortos, a não ser se fosse o pai, a mãe, o seu filho ou a sua irmã mais nova, que ainda fosse virgem e que estava sob responsabilidade dele. Outra coisa, o sacerdote não poderia raspar a cabeça. O sacerdote não poderia ser cego
O sacerdote não podia ser coxo, não poderia ser manco, não poderia ter uma perna mais comprida do que a outra. O sacerdote não poderia ter o pé ou a mão quebrada. O sacerdote não poderia ser anão. Se fosse um anão, não poderia ser sacerdote. Não poderia ter defeito no olho, né? Ter o olho vesgo. Não poderia ter sarna, a Bíblia fala disso. Não poderia ter o testículo mutilado, ou seja, teria que ser um homem fértil, com capacidade de ter filhos. E teria que casar, o seu casamento deveria ser com uma moça virgem. Não poderia ser uma mulher separada ou uma prostituta. Teria que casar com uma mulher virgem. Muito bem. Esses são os quesitos para ser um sacerdote que, antes de se tornar um sacerdote, o jovem precisava se encaixar nesses quesitos. E Malco, depois de ver essa lista do que precisava ser um sacerdote, ele percebeu que ele se encaixava no perfil de ser um sacerdote. Quem sabe, Malco, inclusive, era da tribo de Levi, porque a Bíblia fala que ele era auxiliar do sumo sacerdote, depois a gente vai ver isso. Ele chegou a ser auxiliar do sumo sacerdote. E para trabalhar no templo, né, para fazer os serviços do templo, precisava ser um auxiliar da tribo de Levi. Então a gente vê que Malco talvez se encaixava nisso. Então Malco tinha um sonho. Ok, tenho um sonho, eu não tenho nenhum defeito físico, eu tenho condições de estudar o Torá, vou ser um sumo sacerdote. E como todo jovem, eu imagino que Malco colocou esse sonho no seu coração e resolveu seguir em frente, visto que ele se encaixava no perfil de um jovem que precisava ter aqueles requisitos para ser um sumo sacerdote. Talvez Malco também se lembrasse daquele momento em que Moisés estava instituindo Arão e os seus filhos, e uma parte da cerimônia do que Moisés fez foi essa, em Levítico capítulo 8, versículo 24, que fala o seguinte: Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, simbolizando que sob o sangue eles molhavam um pouquinho de sangue na orelha direita, na ponta da orelha direita, simbolizando que o sumo sacerdote precisava estar sempre apto a ouvir a voz de Deus. Em relação ao sangue no polegar da mão direita, fala que o sacerdote precisava executar as funções a ele atribuídas, né? E em relação aos pés, a ponta do dedão, né, o polegar do pé direito, fala que ele precisava andar corretamente e em santidade diante de Deus. Então tinha tudo um simbolismo. Talvez Malco tinha esses pensamentos, talvez Malco lembrava disso das Escrituras. Obviamente Malco deveria ler Levítico e saber tudo o que precisava fazer para ser um sumo sacerdote. Passado algum tempo, Malco já está no caminho para desenvolver o seu sonho. Sabe, o auxiliar do sumo sacerdote, ele servia no templo por um bom tempo, e no último ano do seu estágio, digamos assim, ele então trabalhava diretamente com o sumo sacerdote, e ali então ele ajudava o sacerdote a desempenhar algumas funções muito importantes. Então vamos dar um pulo na história de Malco, e a gente vê Malco chegando a esse patamar, sendo quase um sacerdote. Faltava muito pouco. Se fosse um aluno de medicina, ele já estaria fazendo a residência para ser um médico. Estava quase se formando. E eu tenho, pelo que as Escrituras nos falam, Malco procurava ser um homem direito, um homem íntegro, um homem sincero diante de Deus. Apesar de que muitos dos fariseus, muitos dos sacerdotes na época, se a gente for olhar, por exemplo, Anás e Caifás, a gente vê que eles colocavam seus próprios interesses acima dos interesses de Deus. Mas eu quero crer, pelo que eu li nas Escrituras, que Malco tinha um coração voltado para fazer a obra de Deus. Vamos ver por quê. Malco, já no auge, né, das suas funções, quase se tornando um sacerdote, nós vemos Malco ouvindo a respeito de um homem que estava colocando em xeque, que estava indo um pouco contra os princípios do que eles estavam pregando para a população, para as pessoas. Como um estudante da lei,
Ele sabia, por exemplo, que guardar o sábado era essencial para um judeu, não se poderia trabalhar no sábado. E um outro líder louco, revolucionário que estava andando por ali, estava colocando um pouco em dúvida essa questão de trabalhar no sábado. Inclusive, ele estava dizendo que curava as pessoas no sábado. E ele questionava os fariseus e os doutores da lei a respeito disso, sobre trabalhar no sábado. Esse homem, esse louco, segundo os sacerdotes da época, segundo Anás, segundo Caifás, os chefes de Malco, esse louco dizia que eles, sacerdotes, eram hipócritas. Inclusive, comparavam eles aos sepulcros. Um dia esse louco confrontou esses sacerdotes e disse que eles eram como um sepulcro em que por fora era bonitinho e por dentro estava podre e sujo. Você vê que esse homem que andava por lá estava derrubando o prestígio dos sacerdotes. Estava derrubando, colocando em xeque, colocando à prova aquilo que os sacerdotes estavam fazendo. Um dia, esse homem chegou no templo. O templo era o lugar mais sagrado que um judeu poderia ir. Era onde se falava com Deus. O templo era onde se ensinava as escrituras. Era um lugar de reverência. E dizem que esse homem chegou no templo derrubando tudo. Esse homem chegou no templo, inclusive, dizendo que esse templo seria destruído, queria destruir o templo. Ouve-se dizer que esse homem iria destruir o templo dos judeus e que esse templo iria ser reconstruído depois de 3 dias. Imagina que loucura. Dizem que esse homem louco andava com prostitutas, andava com cobradores de impostos, que eram tão pecadores quanto a prostituta para o judeu, andava com os pecadores. Dizem que esse homem louco não seguia os bons costumes. O ritual religioso de, na época, lavar as mãos antes de comer, dizem que certa vez ele nem fez isso e ainda incentivou os outros discípulos a não fazer isso. Inclusive usando a desculpa de que o problema é o que sai do coração do homem, não o que entra. E, para culminar ainda mais, a popularidade desse homem estava aumentando muito, desse louco, que estava atrapalhando o serviço dos doutores da lei, do sacerdote. Para piorar, estavam dizendo que esse homem andava fazendo curas, expulsando demônios em nome dele mesmo, e ele se dizia o Filho de Deus. Você já sabe de quem é esse louco, segundo a concepção de Malco, que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus. Jesus, na concepção de Malco, era um inimigo do sacerdócio. Eu imagino que, para Malco, prender Jesus seria uma forma de mostrar serviço, seria uma forma de mostrar eficiência, porque para Malco, Jesus era apenas um louco, dizendo inclusive blasfêmias como dizer ser o Filho de Deus, ser o Messias prometido, o Messias tão falado em Isaías, que Malco talvez já tivesse lido há muito tempo, e tivesse lido muitas vezes. Para piorar a situação dos sacerdotes, disseram que Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. E para piorar ainda mais, muitas pessoas conheciam Lázaro e muitas pessoas foram no velório de Lázaro e viram Jesus ressuscitando. Muitas pessoas viram as pessoas colocando o corpo de Lázaro dentro de um sepulcro e deixando ele lá por 4 dias, e depois Jesus vem e, com a autoridade do seu pai, ele manda remover a pedra do sepulcro e manda que Lázaro saia do sepulcro. Isso causou uma preocupação muito grande para Malco. Estava na hora de dar um jeito naquilo. E se Malco tivesse a oportunidade, ele iria fazê-lo, ele iria prender. E a oportunidade veio. Disseram que Jesus estava reunido com seus discípulos num jardim de Getsêmani. E aquela noite seria uma noite perfeita para prender esse homem que estava causando tantos problemas para Malco e os seus chefes, o seu boss. Era uma oportunidade única de Malco mostrar serviço. Muito bem, um dos discípulos de Jesus já tinha combinado que iria trair Jesus, iria mostrar para eles quem seria Jesus, quem seria aquele homem que precisava ser preso. E então Malco, juntamente com um destacamento de soldados, vai até o local onde está Jesus com a intenção de prendê-lo. Malco
talvez imaginasse que os discípulos de Jesus e as pessoas que estivessem com Jesus fossem reagir. Por isso levou esses soldados. Ele vai prevenido para que talvez uma ação de rebelião acontecesse. Por isso levou os soldados romanos. Chegando lá, confrontando Jesus, olha só o que acontece. Um dos discípulos de Jesus realmente era perigoso e tinha uma espada. E avançou num ato de, talvez, suicídio, imagina, sozinho, querendo enfrentar um destacamento de soldados, avançou em direção a Malco, com a sua espada na mão, e desferiu em Malco um golpe. Leia aqui comigo, capítulo 18, versículo 10. Você imagina Jesus sendo confrontado, Malco está ali para confrontar Jesus, e olha o que acontece. Capítulo 18, versículo 10 diz o seguinte: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Entre parênteses, o nome daquele servo era Malco. Você consegue imaginar como foi complicado, como foi difícil aquele momento para Malco? A Bíblia fala que ele tirou a espada e decepou, ou seja, cortou fora a orelha direita. Você lembra do versículo que nós lemos antes? Talvez Malco tenha se lembrado desse versículo. Talvez Malco tenha se lembrado que para ser um sumo sacerdote, para ser um sacerdote, ele precisava ser perfeito fisicamente. E naquele momento, decepar a orelha de Malco era muito significativo para ele. Era algo terrível que poderia acontecer com Malco. Porque naquele momento, Pedro cortou os sonhos de Malco. Tudo aquilo que Malco tinha estudado para ser, não poderia mais porque não tinha mais a sua orelha. O seu sonho de ser um sacerdote estava jogado ali no chão. Malco talvez deva ter se abaixado, a Bíblia não fala o que ele fez, mas eu imagino, e deva ter pensado, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu vivi, acabou agora, nesse momento. Meus sonhos se acabaram. E aí que vem a ação de Jesus, quando Jesus entra e faz algo que você já sabe o que ele fez. Jesus restaura os sonhos de Malco. Ele pega a orelha de Malco e milagrosamente coloca a orelha de Malco no lugar novamente. Veja que significativo. Em alguns segundos, todo o sonho de Malco tinha perdido. Mas de repente, como o toque de Jesus, ele tem uma nova perspectiva de vida. Que coisa maravilhosa. Sabe o que Malco precisava? Era encontrar Jesus. Jesus restaurou os sonhos de Malco. Jesus deu para o Malco a esperança de voltar a ser aquilo que ele sempre sonhou em ser. Muitas vezes isso acontece com a gente. Eu sei que você tem o seu sonho e às vezes nós sonhamos alto, mas muitas coisas cortam os nossos sonhos de nós. Eu já vi muitos jovens dizendo que desistiram dos seus sonhos porque não tinham dinheiro para fazer aquilo que gostariam de fazer. E pararam de sonhar, simplesmente pararam de sonhar. Talvez o cortar a orelha seja a dificuldade financeira de você pagar a tua faculdade. Talvez o cortar a orelha seja a separação de um ente querido. Talvez o cortar a orelha seja o caso de muitos de nós, imigrantes brasileiros aqui, não ter documentos e não ver uma perspectiva de conseguir ter um certificado, uma graduação para cumprir os nossos sonhos. Talvez o cortar a orelha seja alguém com uma palavra dizer para você que você não serve para fazer aquilo que você está determinado a fazer, para você desempenhar a sua função de pastor, de ministro, de profissional. Existem muitas pessoas com uma espada na mão para cortar os seus sonhos. Mas existe um, que é Jesus, que está pronto a restaurar os sonhos. Eu quero que você medite nisso. Lembre-se que o teu sonho não está na caneta de um juiz, não está na nota de uma professora, não está
nas mãos de um chefe que vai te dar algum cargo. Isso tudo são instrumentos pelos quais Deus pode fazer o teu sonho se cumprir. Pense nisso. Continue sonhando, só que sonhe ao lado de Jesus. Peça para que Deus coloque os sonhos dele no seu coração, para até quando você orar os sonhos de Deus. E assim, somente assim, você vai ser verdadeiramente feliz. Não importa a profissão, não importa o que você vai fazer. O importante é estar andando e fazendo o que Jesus mandou você fazer. Pense nisso.